Vamos ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Antigo Testamento de Gênesis, capítulo 44, versículos 1 até o 17. E destacamos o versículo 17 que diz assim: José disse para Judá: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do Pai. O tema de hoje é: podemos crer, mesmo sem entender. A fé, em última análise, como também em primeira análise, ela não necessita de uma capacidade intelectual. Porque as crianças podem crer? Porque Deus age nas crianças como nos adultos e não é preciso alguém decidir-se por Deus. Nós cremos porque Deus agiu em nós. Se nós temos muita capacidade, pouca capacidade ou quase nenhuma, isso não importa. A questão racional, ela só atrapalha a fé e nunca favorece a fé. Por isso, podemos dizer de forma bem clara e transparente, como se fala, de que Deus age em nós e nos dá a fé, e nós não podemos fazer nada para recebê-la. O que nós podemos fazer é dizer não para Deus, atrapalhar a ação de Deus, sim. Por isso que uma criança pode crer, e isso é bíblico. Uma pessoa adulta pode crer, um adulto, um velho, um novo, uma pessoa que está em coma, se ela já tinha a fé antes da sua coma, então ela também está crendo. E ela lá em estado de coma não está pensando em nada. Ela não para de acreditar em Deus só porque está num estado até, quem sabe, vegetativo. Não fala mais, só respira com a ajuda de aparelhos. Então, a fé, ela não tem nada a ver com o raciocínio humano. Deus age, se a pessoa tem muita capacidade ou não, isso não importa. Aqui nós estamos vendo um texto que os irmãos de José foram para o Egito para buscar alimento. E eles, pegando o alimento, estavam indo embora. E José usou de uma certa malandragem para fazê-los sofrer, porque eles tinham vendido José para o Egito. E agora era a hora de José, quem sabe, dar o troco, ser vingativo. Mas ele não queria vingança de sangue, ele nem queria que os irmãos sofressem. Ele só queria dar uma lição para eles. Porque ele já tinha compreendido de que Deus tinha enviado ele para o Egito, mesmo que de um jeito torto, Deus escreveu reto nessas linhas tortas dos irmãos dele, e ele se tornou governador. E pela sua ação, pela ação de Deus nele primeiro, ele pôde salvar agora a sua própria família da fome. Mas ele queria dar uma lição neles. E eles sabiam que o irmão mais novo, Benjamim, era muito querido pelo pai Jacó. Então ele aprontou essa de colocar, ou mandar o seu mordomo colocar o copo de prata dele no saco dos cereais que levava para casa. E eles foram descobertos, e agora Judá fala assim que todos serão escravos se ele assim o quiser, mas não deixarão o irmão mais novo sozinho com ele. Depois José mais tarde se revela a eles, e eles com muita alegria, eles estão agora daí se abraçando, se beijando e fazem uma grande festa. Mas José não tinha compreendido por que chegou ao ponto dos seus irmãos venderem ele para o Egito. Os irmãos de José não conseguiam compreender
por que aquele homem que estava falando com ele, e eles nem sabiam que era o próprio irmão dele, José, estava tratando eles desta forma. Eles não eram culpados de terem roubado dinheiro e nem utensílios daquele senhor. E eles estavam agora sem saber. Mesmo sem entender nada, eles nunca pararam de crer no Senhor. Mesmo José passando por situações muito difíceis, antes de se tornar o governador do Egito, ele nunca desistiu da sua fé em Deus. Seus irmãos estavam, com toda certeza, tristes, desanimados e arrependidos de terem vendido José. Mas eles também não podiam fazer nada, o pecado deles estava na cara deles. E Judá fala: o Senhor descobriu o nosso pecado. E agora o que fazer? Veja, a situação deles era muito complicada. Tudo estava por um risco, especialmente a vida deles. Nós, na nossa vida, nós passamos por muitas situações, quem sabe, parecidas. Nós não sabemos o que fazer. E nós não entendemos também por que o Senhor deixou acontecer desta forma para nós. Nós pedimos exatamente o contrário, da melhor forma, e Deus permitiu de uma forma às avessas. Olha, a recomendação que nós podemos falar a todos vocês é o que eu falo para mim também. É o que nós aprendemos desse texto de José e de seus irmãos. Está cheio de coisas que nós não entendemos, mas nem por isso nós paramos de crer no Senhor. O mais importante é ficar firme na fé, e Deus testa a cada um de nós nas nossas fraquezas, onde nós colocamos, quem sabe, a maior parte da nossa confiança e deixamos até Deus de lado. É aí que Ele vai testar a nossa fé. E ainda bem que Ele faz assim, porque se fosse de outra forma, logo perderíamos a nossa fé. Continue acreditando no Senhor, mesmo sem entender os porquês deste mundo, os porquês da história da tua vida. Fica firme na fé e não desista. Creia em Jesus Cristo, o teu Salvador, até o fim. Não desista disso, porque se analisarmos a nossa vida, ela passa rápido aqui na Terra. Mas também se nós analisarmos a nossa vida junto com Deus, ela será eterna. Então não percam a fé por nada. Fiquem firmes nesta fé em Jesus Cristo, Salvador, até o fim, mesmo sem compreender. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, são muitas coisas mesmo que nós não compreendemos, nós não entendemos o que e o porquê as coisas assim acontecem. E são coisas nocivas, coisas ruins, mas queremos te dizer, fortalece-nos na fé em Ti através de Jesus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.